Hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. O que te impede de chegar aos seus objetivos? A autossabotagem nada mais é do que uma maneira do seu consciente ou do seu inconsciente, mais o inconsciente, de você colocar barreiras, colocar obstáculos aos seus objetivos. Então, o que a gente pode dizer da parte consciente? Você tem que ter objetivos. Os objetivos estão no seu consciente. Agora, o inconsciente vai trazer esses obstáculos que vão impedir você de chegar onde você quer chegar e aonde é do seu merecimento. E por isso que a gente trabalha nas questões de crenças limitantes, por exemplo. Vou dar um exemplo na questão financeira, a questão de dinheiro mesmo. Quando a pessoa não se acha merecedora de ter uma condição financeira boa. Isso pode ser algo que aconteceu no passado, na sua infância, alguma situação da sua família que foi enganada por alguém que tinha dinheiro e que acabou deixando a sua família na escassez, deixou a sua família com algumas situações difíceis de lidar para o seu pai, para sua mãe e para a família como um todo. Na cabeça da pessoa, né, no consciente, aliás, ou no inconsciente, né, fica aquela sensação de que quem tem dinheiro ou as pessoas que conseguem ter uma vida financeira muito boa não conseguem isso de uma maneira legal, de uma maneira honesta. E isso a gente sabe que não é verdade, porém, no inconsciente fica esse registro. Então, a maioria dessas situações em que a gente trabalha a questão da autossabotagem, ela vem de crenças limitantes. Crenças como, por exemplo, que eu acabei de falar do escassez, crenças de não merecimento, crenças que podem estar ligadas ao auto-julgamento. E o auto-julgamento, ele pode ser positivo dentro de um limite. Essa crença que a gente tem de ficar se auto-julgando, sempre achando que eu poderia ser melhor, fazer melhor e me criticando muito, aí isso não é positivo. Porém, quando você tem um auto-julgamento dentro de uns parâmetros, dentro de um limite, isso faz com que cada vez você cresça, cada vez você procure ser melhor e fazer melhor o que é da tua missão, do teu propósito ou em busca do seu objetivo. Então, essas crenças são mais comuns nas pessoas. Porém, existem umas crenças que a gente trabalha muito na questão de terapeutas, né? Por que terapeutas? Porque os terapeutas têm duas crenças que são muito visíveis, muito presentes na vida dos terapeutas. A primeira delas é que ser terapeuta não é uma profissão. Às vezes eles têm isso como um bico, como algo que eles fazem nas horas vagas. E, na verdade, ser terapeuta é uma profissão como qualquer outra. Você pode ser um terapeuta como uma profissão, como meta, como propósito e como missão de vida. É só você fazer contas, é só você se lançar na vida de terapeuta como um profissional terapeuta, que você vai trabalhar como qualquer outra profissão, como um médico, como um dentista, como um arquiteto. Você vai ter a profissão que está no seu propósito e na sua missão de vida. Mas também tem uma crença muito forte dentro dos terapeutas, que é a questão da espiritualidade. Muitos terapeutas acreditam, e eu não vou dizer se é positivo ou se é negativo, ou se existe ou não existe, a questão de ter espiritualidade dentro da sua atuação como terapeuta. O que importa se existe a espiritualidade ou não? Será que um médico, quando ele está fazendo uma cirurgia, a corrente médica do espaço não pode estar auxiliando esse médico a tomar as decisões corretas? O que importa é que o médico estudou, ele sabe o que ele está fazendo e se existe alguma intervenção espiritual, está usando o conhecimento do médico. Não é diferente nos terapeutas. Você que é terapeuta, você faz cursos, você estuda, você se aprofunda nas situações energéticas e você acaba sendo um bom terapeuta. E se existe a questão da espiritualidade ou não, ela está te usando para que você possa dar uma qualidade de vida melhor para o seu assistido, para o seu paciente, como você queira chamar. Então, não importa se existe espiritualidade nas terapias ou não. O que importa é que você se preparou para atuar com as terapias que você está
fazendo, o que você está executando e decidindo qual é a melhor para o seu paciente, tá? Então, essas crenças dos terapeutas com relação ao profissionalismo, porque o que acontece? Os terapeutas têm uma agenda, normalmente eles têm uma agenda. E às vezes a agenda fica mais livre na segunda-feira de manhã, em compensação, à noite ele está com a noite toda preenchida. Nos finais de semana, normalmente o terapeuta trabalha, mas na segunda e na terça pode ser que ele não trabalhe tanto, ou ele defina que ele vai trabalhar até quinta-feira e na sexta-feira ele não vai trabalhar, e no sábado ele trabalha. É uma opção dele de vida, de qualidade de vida do terapeuta. Então, aquela crença de que vou tenho que bater cartão de segunda-feira às 8 da manhã até às 18 horas da tarde, de segunda a sexta e folgar no sábado e no domingo, com os terapeutas, se ele tem uma vida aonde ele faz a sua agenda, isso não é necessário. Mas a quantidade de horas que ele trabalha, o ganho dele, ele vai definir. E isso não deixa ele melhor ou pior do que qualquer outra profissão, tá? Mas assim, essas crenças são muito utilizadas pela autossabotagem, mas também o medo do desconhecido também atua muito nessa questão da autossabotagem. Ser um terapeuta é trabalhar com energias, e energias não são palpáveis. Você confia de que essas energias e que você vai se ligar na energia da pessoa para saber o que ela tem, para poder atuar da maneira mais adequada para aquela pessoa. E aí sim, você vai trabalhar. Só que não dá para você programar. Não é como exames de um médico, por exemplo, que a pessoa está com dor de estômago, vai fazer uma endoscopia. A pessoa está com problema de garganta, ela vai fazer um exame de sangue, ela faz o exame, urina, ela faz o exame, e o médico tem aquilo de alguma maneira registrado para saber, olha, a situação é essa e nós vamos tratar dessa maneira. Na questão das terapias, de ser um terapeuta, você vai estar trabalhando energias e você tem que aprender a sentir. E o terapeuta aprende a sentir. Ele só tem que confiar de que ele sente e que o que ele sente é realmente o que ele vai ter que trabalhar. Porque essa coisa do sentir é treino. Essa coisa do sentir é algo que todo ser humano tem dificuldade em sentir. Tanto o terapeuta, quando ele está ainda treinando, quanto o assistido também. Quando você pergunta para o assistido como é que você se sentiu depois da terapia, quando você usa essa palavra sentiu, ele vai falar: pera, o que que eu senti? Não sei, não prestei atenção. Por quê? Porque ele tem todos os seus sentidos, ele tem a questão da dor, ele tem a questão do tocar, do enxergar, do paladar, ele tem todos os seus sentidos aguçados, mas ele não tem o sentir, que ele precisa começar a perceber as energias que estão à sua volta. Tudo é energia e ele vai ter que perceber essas energias. Mas o terapeuta tem isso como uma prática e ele precisa confiar nessa energia que ele percebe e que ele atua através dela, através de enviar energias, não importa se é na radiestesia, se é na mesa de tratamento, se é na imposição de mãos, se é no reiki, como que ele vai atuar, mas ele vai atuar trabalhando energias, coisas que não são palpáveis. Isso dá muita insegurança e é justamente essa insegurança, juntamente com as crenças também, que faz com que o terapeuta acabe tendo um certo receio de entrar nessa missão de vida dele, nesse propósito de vida dele, que é trabalhar com as terapias. E ele acaba se auto-sabotando porque fica muito inseguro com relação ao seu próprio trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no nosso canal.